Agora você tá ao vivo. Tá ao vivo? Tá, né, Gui? Agora tá ao vivo, sim, né? Sim. Chamar a Viviane, né? Ela entrou aí. Então, Aí hoje não tem ninguém aí, não? tem Entrou. duas pessoas aguardando. E aí, quem entrou, Gui? Viviane, Maria. Ah, ele entrou, pode chamar. Pra ela. Viviane, a gente já mandou o convite pra Não, você. não tá ouvindo. Ah, tá. Ah, tá. Ah, deu. Olá, Deu. Ei, Viviane, tá boa? tudo bem e você? Tô. Deixa eu só esperar o pessoal entrar aí um pouquinho, né, Gui? Dá uns minutinhos, só pra... Uns 2 minutinhos só pro pessoal entrar aí. Só para o povo perceber que a gente está aqui. Que já começou. Aí eu só vou dando os recadinhos que é pro pessoal que já chegou, se quiser mandar esse aviãozinho aí para convidar alguém. Você acha que precisa disso? Que ela não tá com isso, não. Não, é que a gente... Ah, tá. É bom, Então não sei onde é que está. mas tá baixo, Gui. Tá esquisito. Você está me ouvindo? Ah, agora tá melhor. Tô. Você também tá me ouvindo bem? Perfeito. Ótimo. Então, pessoal, né? Lembrando o pessoal aí de mandar o aviãozinho para se quiser convidar alguém. A gente vai estar falando de um tema bastante interessante, que são os relacionamentos abusivos. Então, se vocês estiverem aí com alguém que vocês acham que pode se beneficiar desse tema, envia, por favor, o convitinho, porque a gente já vai começar. Vamos começar, Não né? tem pergunta, comentário. Ah, sim. O Guilherme fica me lembrando aqui que eu tenho que falar. Então, eu esqueço disso. A gente está à disposição aqui para a gente conversar, né? Eu vou estar dialogando aqui com a Viviane, mas para a turminha toda que está entrando aí, a gente está à disposição para vocês mandarem comentários, perguntas, nós estamos à disposição, tá? Eu vi que a Fátima entrou aqui agora, a Adélia, tem uma turminha que já está aí. Eu acho que a gente já pode começar. Então, Viviane, eu vou me apresentar e você se apresenta também, tá? Tá. Bom, gente, então, para quem tá. Tem a turminha que tá entrando ainda, Gui. Será que espera um pouquinho? Olha, tem um monte de gente entrando. Não, né? Já deu, né? Não, agora já deu. Então, para quem está entrando aí agora e quem ainda não me conhece, eu sou Ellen Lage, assistente social. Hoje a gente está já na 12ª live, nós estamos fazendo live desde março, desde quando começou a pandemia, nós começamos a fazer as lives, mas nessa perspectiva de estar mais próximo das pessoas mesmo, trocando informações, apoiando, discutindo temas importantes assim para o nosso dia a dia. Alguém está falando que está baixo o volume, É mas o engraçado meu que já para está mim não mais tá, alto. não. Para mim tá legal. Tem um só que falou que tá baixo. As outras pessoas tá ok, gente? Porque aí às vezes a pessoa dá uma olhada aí, Silvia, dá uma olhada aí no seu volume. Porque aqui tá, acho que tá todo mundo tá falando que tá ok, né? Ah lá, tá, eu acho que olha o seu aí, Silvia, por favor. Então, gente, nós estamos fazendo essa live com esse objetivo da gente estar mais próximo aí, aproveitando esse espaço de discussão com todo mundo, tá? Eu vou pedir para a Viviane se apresentar e depois eu já trago algumas questões aqui para a gente começar a conversa. Viviane, pode se apresentar. Queria dar boa noite para quem está ao vivo, te cumprimentar. É muito bom falar com você depois de tanto tempo. Para quem não sabe, a Ellen foi uma pessoa que acompanhou a entidade que eu dirijo, assim, lá nos primórdios, onde a gente ainda não tinha nem papel A4. Verdade. E eu me lembro, né? E me lembro disso com muito carinho, viu, Ellen? Sempre. Obrigada. E eu sou advogada, né? Minha formação é em direito. Durante muito tempo eu me dediquei à advocacia, especialmente à advocacia criminal. Muitas vezes eu fui advogada criminal em processos envolvendo a vara de família, né? Então, tem tudo a ver aí essa relação. Sou professora também, universitária, sou presidente da Avante e sou reitora do Centro Universitário de Sete Lagoas.
Então, eu trabalho na área de educação e na gestão de terceiro setor, né? Trabalho com a Pax também. Então, a gente vê de tudo um pouco nessa vida, né? Verdade. E aí, lembrando, a Viviane está lembrando aqui da época que eu conheci Viviane, eu não sei, eu acho que deve ter uns 18 anos, mais ou menos. Por Não aí, foi tem mais ou uns... menos nessa época? Foi 2001, É isso por aí, aí, 18 né? anos, 2002. Eu lembro que eu tinha acabado de chegar em Belo Horizonte e aí eu conheci a ONG. Eu acho que na época a ONG ainda chamava Centro de Defesa da Cidadania, não era isso, Era Viviane? isso, lá na Isso. floresta. E agora a Avante Social que você tá é É o o nome mesmo, novo da. Ah, tá. Então tá. É é porque só o a nome gente ficou esse tempo fantasia sem que mudou. conversar. Hã? O nome fantasia mudou, né? A razão Sim, oficial é a sim. mesma, mas a gente mudou o nome porque precisava atualizar, né? É, e então nessa época a ONG, né, agora ela vai contar a história pra gente, mas assim, é uma ONG que teve sempre esse objetivo de democratizar mesmo o acesso à justiça, à cidadania, e eu vi recentemente que eu fui dar uma lida, né, eu falei, nossa, tanto tempo depois fui dar uma lida, vocês ganharam até um prêmio, né, do Inovare, acho que foi Ganhamos. 2009, né, É. que são práticas inovadoras aí na área jurídica. E aí hoje nós pensamos em conversar um pouco sobre esse tema do, dos relacionamentos abusivos. Eu acho que é importante a gente conversar sobre isso. O ano passado fiz uma palestra sobre a questão do feminicídio e às vezes a gente tem que discutir porque a gente tem que evitar que chegue lá, né? Nessa É. questão do feminicídio. E então, assim, eu queria que a Viviane contasse um pouquinho. Parece que vocês têm um trabalho já voltado para essa questão, né? É um É. projeto novo. Conta um pouquinho para a gente, Viviane. Do início, né, da ONG, a gente veio com aquela proposta da assistência jurídica, psicológica e serviço social. Hoje, o nosso jurídico ele vai estar, pelo menos em Belo Horizonte, na região metropolitana, porque a gente vai implantar a operação do jurídico aqui em Sete Lagoas agora. Igual ela era nos primórdios, ela vai começar em Sete Lagoas. Hoje eu estou em Sete Lagoas. Hoje, nós estamos lançando, então, né, o projeto Não Somos Obrigadas, que é voltada a dar assistência jurídica e psicoterápica e de serviço social a mulheres que estão em sofrimento em relacionamentos abusivos ou que tenham sofrido relacionamentos abusivos. Então, visa dar ênfase a este público. Então, o projeto se chama Não Somos Obrigadas, justamente para tratar essas questões. E você falou uma coisa muito interessante, eu tenho até uma aluna que está fazendo uma monografia sobre isso. O abuso, ele começa pequenininho até chegar no feminicídio. Então, a gente não dá conta de tratar esse abuso embaixo, enquanto ele está na questão psicológica. Não que o psicológico seja pouco, né? Porque tem gente, psicológico pode. Não, não pode. Mas, assim, a gente não... A sociedade, o sistema, ele não dá conta de brecar a questão enquanto ela está no psicológico, no abuso financeiro, até chegar nesse nível. Aí, quando chega na fase do ápice da violência, que o Estado vai responder. Né? E esse é o grande problema. O que porque a gente tem muitos atendimentos, né, lá na ponta, no atendimento nos centros de saúde, e o que a gente observa muito é que essa questão da ameaça e da chantagem faz parte, né? Faz parte de um tipo de violência. Ela pode ser ou física ou emocional. E os danos que podem acontecer, né, para a mulher são às vezes até... Às vezes ela carrega aquela história durante muito tempo até que consiga superar. Eu acho que é interessante a gente lembrar também que às vezes a pessoa pensa, né, no relacionamento abusivo, já faz logo referência à questão do feminicídio. Mas, assim, são tantos passos que são dados antes de acontecer uma violência física em si, e que às vezes as mulheres não se dão conta, né, Viviane?
de que Não. está a caminho de um relacionamento abusivo e às vezes até de uma violência bem maior e que pode partir para um feminicídio mesmo, É. né? Na verdade, a base do relacionamento abusivo é o controle, né? Ele é baseado em mecanismos de controle e humilhação, né? O que vai variar é a intensidade. Então, ele se inicia com um controle sobre o comportamento, e eu vou falar da mulher, mas o homem também pode sofrer um relacionamento Sim. abusivo, né? E os relacionamentos abusivos, eles não estão adstritos somente à questão amorosa, isso é muito importante. Eles são comuns a gente, né, tratar disso no âmbito de um relacionamento amoroso. Mas você tem um perfil de vítima que é, na verdade, ela sofre de um mecanismo de codependência, que a gente pode falar dele depois. Na verdade, a vítima do relacionamento abusivo, normalmente, na infância, ela passou por um relacionamento abusivo em casa, né? Ou com um dos pais, ou por ambos, mas ela já vem de uma construção de conceito de amor equivocada desde lá de trás. Ela costumou sofrer, a ser controlada, a ter que, né? Por isso que o projeto se chama Não Somos Obrigados. A vítima do relacionamento abusivo, ela se acostuma a ter que. Ela tem que usar a calcinha do tamanho que o parceiro acha que ela tem que usar no dia que ela vai trabalhar. Ela tem que chegar em casa até tal horário. Ela tem que não sorrir ao estar no WhatsApp. Ela tem que N coisas. Então, começa com uma tentativa de controle, e para manter o controle, esse abusador ele vai usar de todos os mecanismos que ele puder. Ele vai usar de chantagem emocional, então, ora ele vai se fazer de vítima, incutindo culpa na mulher, ora ele vai se fazer realmente de um ser superior, que vai negar afeto, vai negar sexo, vai usar todo tipo de arma, vai criar uma dependência financeira, chegando a esse abuso. Então, no início, não, meu amor, você não precisa trabalhar, eu cuido da gente, para depois fazer com que aquela mulher se vá cada vez ficando mais à mercê. E aí você vai evoluindo de uma primeira violência psicológica baseada em oprimir aquela mulher, em controlar a pessoa, não tem mais liberdade, ela está sempre em alerta, né? Evoluindo para pequenas violências, que são as vias de fato. Então, você tem empurrão, cuspir no rosto da mulher, bater na parede, dar murro na parede, quebrar objetos dentro de casa. Isso tudo já é violência, né? Embora tem muitas mulheres que vão falar, mas ele nunca me bateu. Eu tenho até um perfil que é assim, ele nunca me bateu, né? Vai sofrer violência financeira, que ou priva a mulher do recurso financeiro, ou vai usar indevidamente o recurso financeiro dessa mulher, vai obrigar a mulher a passar dinheiro para ele controlar, para ele mandar. Vai evolui para violência cibernética, então ele filma a relação sexual sem a permissão da mulher, né? E aí depois ameaça publicar essa intimidade em redes sociais. Ele pode expor essa mulher de alguma forma perante outras pessoas, ofender de diversas maneiras, ameaçar familiar, e por aí vai, né? Ô, Viviane, lembrei aqui também de uma questão que eu acho que é importante a gente ressaltar, porque às vezes a gente fala, né, desse contexto da violência, relacionamento abusivo, né, que é uma forma também de violência, pode ser física, emocional, psicológica, Sim. mas que normalmente, né, a gente tem essa questão de gênero, de classe, mas que está presente em tudo quanto é lugar, né? Porque às vezes a gente sabe que às vezes nas famílias mais vulneráveis pode ser que a presença seja um pouco maior. Mas assim, mas está presente em tudo quanto é classe social, inclusive, né? Porque às vezes as Está. pessoas acham que não, né? Que esse tipo de violência está mais, lógico, está mais sujeito quem está mais vulnerável. Até por outros aspectos mesmo, financeiros e tudo, da autonomia e tal. Mas a gente vê que tem histórias de tudo quanto é classe social, né? Nessa questão. A Com violência certeza. é para todo mundo, né? Com certeza, independe de nível de instrução, independe de renda,
depende de idade, né? E ele vai entrando devagarzinho, esse é que é o problema, né? O homem, o abusador, ele não chega batendo, ele não chega quebrando as coisas da mulher, destruindo as roupas dela, expondo a imagem dela. Ele chega devagar, começa com pequenas exigências que não fazem muito sentido e às vezes a mulher até começa a ceder. Na hora que vê, já está aqui, né? Já está totalmente tomada. Eu acho que tem o que a gente observa também, que é muito difícil para a gente lidar, que a gente está lá na ponta também atendendo, é quando tem essa questão de, quando começa pelo excesso de amor, né? Porque às vezes eles são, esses relacionamentos, eles são também difíceis até de identificar, às vezes a pessoa que está vivendo tem a dificuldade de identificar que é um relacionamento abusivo, porque às vezes é enmascarado, né? Então vem assim, com excesso de amor. Então, assim, quem vê de fora acha até que é um romantismo, né? Mas às vezes é um excesso de amor que poda a mulher, que limita a mulher, que faz a mulher perder essa autonomia, sua identidade, inclusive, né? No final, o abuso, a mulher já não se reconhece mais. E independentemente de violência física, né? Estou falando da manutenção da violência psicológica. Na verdade, o que acontece? Quando eu falei que a mulher ela sofre de uma situação de codependência, na verdade, a mulher que é vítima de relacionamento abusivo, ela tem um problema com afeto, né? Ela tem uma carência emocional, que ela nutre aquilo a vida inteira, ela nutriu. E de repente ela achou o cara que, né? Vai cuidar dela. E aí vem aquela coisa, não, eu não sou ciumento, eu só tenho zelo. Quantas vezes a gente já escutou isso? Não é ciúme, é zelo, é cuidado. Não, não é cuidado. É loucura mesmo. É CID 10. Então, não dá. E eu acho que dá também para avaliar um pouco a qualidade dessa relação, né? Essa questão do relacionamento abusivo, você vai avaliar também que qualidade de relação que você tem. Porque é o espaço do diálogo que às vezes está meio furado, né? Então, às vezes, o diálogo não está muito ali fortalecido e às vezes acaba criando essas estratégias mesmo, ameaça, chantagem emocional, às vezes denegrir a imagem da mulher, deixando ela acreditar que ela não é capaz de fazer alguma coisa e que ele é o todo-poderoso e que vai fazer por ela, né? E é o que você falou, né? Às vezes a mulher que está ou numa fase de carência ou afetivamente ela não tem as questões resolvidas, ela cai nessa teia, né? A mulher, ela tende a cair, com certeza, porque ela tende a acreditar, né? Que ela está diante do parceiro que vai nutrir as necessidades emocionais dela. Na verdade, a mulher que é vítima de relacionamento abusivo, o relacionamento abusivo, ele acontece num ciclo, né? Tem a fase do pisar em ovos, que é a fase da tensão, isso quando ele já está implantado. Então, a mulher faz tudo que o cara quer para evitar qualquer sabor. Ele explode, e aí depois ele pede desculpas, vem a chamada fase da lua de mel, e aí entra na fase da tensão de novo, o ciclo vai se repetindo. É por isso que tem aquela frase, mulher de malandro. Quantas vezes a gente escuta, mulher de malandro, gosta de... Não é que gosta. Ela viveu tantos anos já de experiências pretéritas, de infância, né, de construção dessa psique dela. Ao longo do tempo, ela passou tanto por essa situação de esperar no outro, né, algo que nunca vem. Às vezes é um pai que tem um histórico de dependência química, que ela esperou o pai mudar a vida inteira e o pai não mudou. E aí ela se envolve num relacionamento. E eu tô falando de gente normal, tô falando de gente problemática, não, que foi, né, que tem problemas graves, não. E de repente ela se vê envolvida num relacionamento em que ela vai satisfazer a carência e vai ficar o tempo inteiro esperando aquele sujeito mudar. E o sujeito não vai mudar nunca, porque ela acha que depende dela. Então ela vai... E o cara vai trabalhando psicológico, aí percebe que... Aí fala, não vou ficar em casa. Nossa, é cada caso. Eu não vou ficar em casa. Não, tô saindo pra rua, vou arrumar outra, só porque você é chata demais, você pega demais no meu pé. Nada que eu faço, eu não sou bom pra você e tal. E aí, assim,
trabalha com acusação, com culpa, com humilhação, fala que a mulher é feia, que o corpo dela é isso, que ela é aquilo. Outra hora, se ela é bonita, começa, sabe, a falar que ela tem uma moral sexual questionável, fala, ah, você é mó, né? Então, assim, é um problema grave. Lembrando que violência psicológica está descrita na Lei Maria da Penha também, né? Porque Maria da Penha não é só para quem apanhou, é para quem está sofrendo violência psicológica, com gritos em casa, marido que grita, marido que humilha, marido que ameaça expor a vida dela, que se apropria do dinheiro dela, que destrói as coisas dela, quebra celular, que quebra móvel dentro de casa. Isso tudo desafia a Lei Maria da Penha e medida protetiva. Né? E a gente não está falando, teve alguém que falou assim, a mulher é desiludida. Não, não é que ela é desiludida. Né? Não é uma questão de ser desiludida. É uma questão de que existe um psiquismo que favorece esse tipo de discurso, que cola. Então, ela precisa se tratar? Claro, psicologicamente falando, ela tem que fazer algum tipo de intervenção. Né? E, óbvio, agir. Né? Agir. E assim, Ellen, a situação é tão grave que a mulher é obrigada... Os tratamentos hoje eles são baseados no chamado contato zero. Se ela quiser desfazer um relacionamento abusivo, ela tem que cortar a comunicação 100%, até através de terceiros. E demora 1 ano, segundo os estudos aí, 1 ano de contato zero para se considerar que essa mulher superou o relacionamento. Nossa. Para não voltar para o abusador. Tão grave que é a situação. Mesmo ela estando sofrendo, mesmo ela tendo passado horrores, ela pode voltar àquele estado. Parece que ele faz acreditar que depende dele, né? Assim, Sim. é um movimento, não só emocional, não, é chantagem mesmo, parece que faz acreditar, né? Eu anotei algumas questões aqui que eu acho que é legal a gente lembrar, é que às vezes eles fazem também comentários muito sutis. Então, assim, que quem vê de fora, às vezes já percebe que é um abuso. Mas, assim, que a mulher que às vezes está naquele relacionamento não percebe que é uma relação, né, que ela está sofrendo um tipo de violência. Então, às vezes, quando ele faz pouco caso das conquistas dela, né, tem isso também. Então, às vezes, ele faz pouco caso. Então, assim, desmerece as conquistas dela, a autonomia dela. Quando ridiculariza, né, o gosto que ela tem, ou pede para ela se afastar de familiares, de amigos, de mudar o tom, né? Assim, por exemplo, se é uma pessoa que é muito expansiva e às vezes ele pede para que ela mude a forma. Então, assim, são questões tão sutis que a mulher que está ali vivendo isso, às vezes ela acha que é o cuidado, né? O afeto ou preocupação romântica. Mas não é, né? A pessoa já está sendo abusada. Às vezes, quando ele fala, né, que é assim, só eu que vou te amar do jeito que você é. Tem isso muito, né, Viviane? Você deve ter escutado isso várias vezes, né? É tipo, só eu que te amo, você não tem ninguém, sua família não gosta de você, só eu gosto de você, né? E e as sutilezas, né? Que faz a mulher acreditar. Nossa, mas você fala muito alto. A sua risada é um escândalo. Não, para que rir desse jeito? E em relação às conquistas, quando a mulher vai ficando autônoma, é loucura para o abusador. É a última coisa que ele quer que a mulher fique uma mulher mais plena, né? Ele quer uma mulher que fique para ele. Então, muitas vezes desfaz da conquista. Às vezes a mulher consegue uma conquista e fala assim, nossa, você foi promovida? Nossa, só vai ter confusão, hein? Nossa, imagina o tanto de dor de cabeça que você vai ter a partir de agora. Ao invés de comemorar, né? Deixar... Não é um cuidado assim, olha, agora que você tá lá e tal, né? Não. Outras vezes é cheiro, aí critica o perfume. Fala, nossa, perfume seu é bem meia boca, né? Fulano de tal sentiu um perfume assim, não sei o quê. Vou ver com ela a marca do perfume. E vai, pequenas coisas. São coisas sutis. E também tem a questão da reação dele, né? Quando às vezes
tem o conflito, né, a discussão, e aí que ele toma alguma atitude de gritar ou de falar alto e tudo, e aí que ele vem se justificando, né? Que estava estressado, ou estava bêbado. Então sempre tem alguma justificativa por uma atitude dele, né? Então ele se acha e sempre tem essa atitude, Ele né? pode, né? Ele pode. Ele Ficar pode ter estressado o e gritar. controle, né? E aí também tem essa questão, né? Você falou de gravar das imagens e tudo, e compartilhar e tudo. E eu acho que a gente está num mundo muito virtual hoje em dia, né? Com essa questão de redes sociais, WhatsApp e tudo. E lógico que a gente tem que buscar ter um relacionamento, né, de confiança, mas a gente percebe assim que tem os exageros no sentido assim de vigiar as conversas, vigiar a rede social, vigiar os hábitos das pessoas, controlar a vida financeira da pessoa. Então, assim, são coisas tão simples, são sutis mesmo, né? E que eu falo isso porque estava até conversando com o Guilherme do tema aqui antes da gente começar, e eu acompanho muitos casos, mas eu fico um pouco impressionado porque eu acompanho casos de pessoas muito próximas a mim, sabe? Assim, e às vezes são amigas, colegas e tudo, fica tão claro que é um abuso, um relacionamento abusivo, e às vezes você fica até como colocar isso, né? Como compartilhar isso, como que dá o toque na pessoa, porque às vezes é um relacionamento abusivo e a pessoa acha que não. Então, assim, e aí eu ainda acho assim, ah, não, mas é porque você é muito livre, você é muito independente, e aí, tipo, né, como se fosse assim, você não aceita, mas é porque você é dessa forma e tudo. Só que é muito difícil lidar com isso, né, Viviane? Me conta um pouquinho, então, do projeto lá de vocês mesmo. Pois é, o projeto é para mulheres que já saíram ou que ainda estão no relacionamento abusivo, né? Porque sair de um relacionamento abusivo não é simples. É lógico que quando a mulher não suporta mais e ela sai, a violência ela tende a se escalonar, a piorar muito, né? E nesse caso ela precisa de uma assistência jurídica mais imediata, mais efetiva, inclusive do ponto de vista criminal. Quando ela está no processo, né, ainda, é necessário que ela seja informada, né, e que haja uma intervenção terapêutica, e inclusive de grupo, porque uma mulher que sofre relacionamento abusivo, ela tem vergonha de falar. Ela não quer falar, ela não quer que ninguém saiba. Mesmo porque é assim, se ela está sofrendo um relacionamento abusivo e ela fala com a irmã, com a tia, com a mãe, sei com quem, quando ela volta atrás, e ela pode voltar atrás muitas vezes, ela já sabe que ela vai ser julgada. Então ela não quer contar, sabe? Aquele cara que tá parando de fumar e não conta para ninguém, porque se ele voltar, ninguém vai cobrar dele. Então é importante que ela se sinta à vontade para ela se informar, para ela ir enxergando as coisas aos poucos, e aos poucos ela conseguir tomar essa decisão, porque não é uma decisão fácil e ela tem consequências graves. Eu lembro de um dos casos que eu acompanhei, o cara estava tão louco, mas tão louco, mas tão louco, que ele virou para mim e falou assim, se esse divórcio sair, ele foi atrás de mim lá não, se esse divórcio sair, eu vou me matar. Porque a pessoa abusadora também, ela tem as questões dela, né? Não é assim, bonzinhos e malzinhos, e não é assim. E aí, esse cara, graças a Deus que ele não conseguiu fazer nada com a esposa, né? Mas realmente, o divórcio foi na sexta, na segunda ela chegou com a filhinha dela lá na porta, e eu olhei para ele e falei assim, o que aconteceu? Eu falei com ela, ela falou assim, o fulano jogou álcool no corpo, colocou fogo e se matou, né? Teve um outro caso que eu acompanhei. Teve um outro que eu acompanhei, aí já foi pro lado do homem. O homem tentou matar, matou, na verdade, o concunhado, tentou matar as cunhadas e matou a sogra de uma vezada só e não conseguiu matar a esposa. Então, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, a gente também tem que ter essa responsabilidade, né? E a melhor forma de ajudar alguém que está passando por isso é ouvir sem julgamentos. Porque precisa de um tempo. E essa pessoa tem que ter um plano de escape. Porque ela tem que sumir
da reta do abusador mesmo. Ela não tem que encontrar com ele para nada. Ela não tem que destravar o WhatsApp, ela não tem que responder e-mail. Então, tem que ter um preparo, né? Então, não é uma coisa simples. E você acha que, como que está essa questão da Lei Maria da Penha? Você acha que teve um avanço grande? Como que, o que você está achando? Olha, de forma geral, quando a gente consegue medida protetiva para alguém que está praticando violência psicológica, a medida funciona. Qual é a crítica que eu tenho à Lei Maria da Penha? E aí eu digo assim, se o sujeito for um abusador, que é muito agressivo mesmo, né? Que ele tem acesso a arma de fogo com alguma facilidade, por exemplo, ou que a mulher não tenha como sair da área de domínio dele, a gente tem uma falha da Lei Maria da Penha. Porque a realidade é o seguinte, até você chamar a polícia, porque você dá a medida protetiva e fala, o cara não pode chegar a menos de 200 metros, tá. Mas se ele resolver chegar e ele estiver armado, ou você vai estar armado, ou vai estar com segurança armado do seu lado, ou você vai ter que contar com a velocidade da polícia, que nem sempre é a altura do que demanda ser, sabe? Então, a mulher também tem esse problema. E aí já não é nem da lei, é da mulher. Muitas vezes ela não admite o risco que ela está correndo. Porque como ela já dormiu com o abusador anos e anos e anos, ou teve um relacionamento, né? Enfim, ela confia naquele abusador de uma certa forma. Ela acha que ainda tem controle. Mas ela não tem. Ela perde até a crítica. E nos casos de extrema agressividade, você não tem o que fazer. Porque não tem polícia que dê conta disso. A gente viu, outro dia eu liguei a televisão rapidinho, que eu tenho visto na televisão, um camarada que foi lá, entrou no circuito, ele até PM, lá acho que em São Paulo. Ele entrou na fábrica onde a vítima trabalhava, entrou, chegou e descarregou a arma na cara da vítima e se matou. Né? Não tem Maria da Penha que dê conta disso, né, gente? Então a gente tem que... Por isso a importância de trabalhar o abuso quando ele ainda está no início. Porque se você vai deixar para trabalhar o abuso na hora que a casa já está caindo, com perdão da expressão, a violência que vai ser escalonada vai ser muito maior. Pior. E eu estava pegando uns dados. O ano passado eu fiz uma palestra sobre feminicídio e, assim, os dados, assim, né, como foi recente, do mapa da violência, eu não sei se está ainda assim, mas que o Brasil ocupa a quinta posição em casos de homicídios femininos. Então, assim, de 83 nações, ele está em quinto lugar. Então, assim, você vê que no Brasil realmente é uma questão de chegar ao extremo, né? Que eu acho que é o máximo onde que o abusador pode chegar, porque, na verdade, assim, ele controla a vida e controla a morte, né? Ele controla a vida no dia a dia dela e controla até a hora que ela vai morrer, porque ele vai lá e chega às vias de fato, né? Então, assim, a gente vê que realmente, assim, no Brasil é muito grave, assim, é realmente muito grave, e que, na hora que você falou de não esperar chegar até o final, eu acho que nós, né, nossa área, assistente social, advogados, todas as equipes, os profissionais, a gente tem um compromisso muito grande com o trabalho até de prevenção dessa violência, né? Sim. Porque a gente tá no dia a dia das famílias, seja nos centros de saúde, onde aparece isso lá, porque ela passa por uma consulta. Essa informação através dos alunos, do que se vive em casa. Então, assim, são lugares por onde a gente circula que esse trabalho de prevenção dessa violência, eu acho que ele deve ser feito cada vez mais, assim. E é um dos papéis também da saúde pública, né? Porque na verdade a saúde pública está na ponta, né? Exatamente, está na ponta. Eu acho que... Eu queria saber o seguinte, Viviane, como que é a questão do acesso lá no atendimento da ONG, né? Avante, né? Conta pra gente. O projeto a gente está adotando ele como referência de nome, né? Não somos obrigadas.
A gente está mudando de endereço, a gente está indo para o edifício Mirafiore, que fica na Guajajaras. Guajajaras com Afonso Pena. Vocês Então, a são gente daqui está nesse unidas, né? processo. Lá vai funcionar só o projeto. Ganhou uma vida própria agora. Ah, que bacana. Então, você pode procurar de segunda a sexta. Eu vou colocar no meu perfil direitinho os telefones, você agenda e tem os horários dos grupos terapêuticos, que a gente está trabalhando em grupo também. Justamente para pensar essa troca de experiência entre mulheres, sabe? De poder falar a verdade. E, de repente, a gente colocar essa mulher no centro da discussão, né? Porque ela pensa no abusador o tempo inteiro. O que ele ia gostar de ouvir, o que ele ia fazer, o que ele não ia fazer. E, de repente, a gente discutiu em você. O que você vai fazer por você a partir de agora, né? Então, é 100% gratuito. Não significa que a pessoa foi lá, que ela vai ter que entrar com a ação, que ela vai ter que assinar um papel, porque isso é problemático para a mulher. Ela pode ir lá simplesmente para se informar, para saber, né? Olha, o que eu tenho direito? Isso funciona? Como é que é? Eu vou ter que ficar de frente para ele? E se eu tiver algum tipo né, de filhos, algum vínculo, né, patrimonial, a gente vai e responde. Tem alguém perguntando se tem grupo terapêutico online. Olha, eu nunca pensei nisso, mas depois do Covid, eu estou pensando seriamente. Porque eu tive uma experiência pessoal, né, de fazer terapia online e eu tô amando fazer terapia online. Eu tinha um preconceito, assim, sabe? Será que dá certo? E tá dando super certo. É uma ideia maravilhosa e que eu vou pôr na pauta lá das meninas, né, para discutir com elas. Mas a gente está muito animada. Ô, Viviane, eu acho que a gente ficou tão envolvida aqui que eu. Desculpa, viu, gente? A gente até esqueceu de ler os comentários. Foram vários comentários interessantes aqui. O pessoal pedindo para deixar a live salva. Ela vai ficar no próprio Instagram, né? No IGTV. E no Facebook também, tá? A live vai ficar salva. Agora, muitas pessoas colocando aqui que realmente o que a gente falou parece que descreveu muito bem como é. Então, assim, para você ver que, na verdade, a gente não viveu isso, mas como a gente atende a nossa percepção, né, e a percepção de quem sabe como faz, realmente é bem parecido do que a gente relatou aqui, né? A Vilma está colocando aqui que uma outra situação agravante também é o rompimento dos relacionamentos, né? Porque às vezes a pessoa também não aceita, né? Isso é o escalonamento. Na hora que rompe, o sujeito pira. Ele vai piorar 2, 3 vezes. E aí vai, ou acusa, ou fica frágil, eu sou a vítima, você é culpada. E aí a pressão aumenta muito. E chega nesse caso, igual eu contei do suicídio do cara, né? Sim. E é engraçado porque. Engraçado não, né? E é estranho porque depois dessa atitude dele, inclusive, a mulher ainda, além de tudo, ela ainda vai carregar uma culpa, né? Ela estava super culpada, ela não parava de chorar, ela chorava convulsivamente e falando, a culpa foi minha, eu não devia ter pedido. E aí você vai lembrando a pessoa, fala, querida, se não fosse ele, ia ser você. Era uma questão de tempo, né? E nesse caso específico, ela já estava apanhando, já tinha tempo. Ele chegava doidão em casa e descia o braço dela. Tava nem aí, né? Isso quando não forçava a ter relação sexual, que é outra violência também, né? Que mulher não é obrigada a ter, mesmo casada, a mulher não é obrigada a manter relação sexual com o marido, né? A relação sexual é um encontro de vontades, né? Não é uma escravidão, né? Nem tem que ser, né? A ideia é essa. Viviane, eu queria te colocar umas questões que eu vivo lá, inclusive lá no Centro de Saúde. Como é difícil para a gente também fazer essa mediação, esse atendimento, porque em algumas situações aquela mulher, a gente sabe, né, que é uma violência, às vezes até violência física também, e ela toma a decisão de que ela não quer sair daquilo ali. Então, assim, para a gente fortalecer essa mulher, encontrar alternativa da rede de apoio familiar, de política pública, de recurso,
é tão desafiador, porque às vezes você oferece várias alternativas, mas assim, ela não se sente fortalecida para sair, ela faz a escolha de ainda ficar. Para a gente dá uma sensação de impotência, né? Dá Porque vontade de realmente nem ela tem falar a mais escolha. nada com ela, né? Nossa, é muito desafiador. E Você fala, assim, não tem jeito, né? Tipo isso. eu vivencio alguns casos no centro de saúde que quando eu vejo que ela realmente ela não quer prosseguir, ela não quer denunciar ou ela quer ainda resgatar a família e tudo, normalmente eu chamo o agressor. E aí eu começo a fazer um trabalho com aquela família. Porque o que acontece? Ela não quer viver. Aí eu quero até que você me dá uma orientação mesmo. Porque o que acontece? Eu não posso abandonar aquela família, terminar, né, largar para lá e deixar de atendê-la. Mas, ao mesmo tempo, ela não toma decisão de sair por várias questões. Ou porque situação financeira, ou por questões dos filhos, ou porque a pobreza é tão extrema, está tão vulnerável, que ela ainda assim acha que ele ainda é uma segurança. E em alguns casos eu começo a atender esse casal para a gente ver se consegue resgatar ainda alguma coisa, porque ela já tomou uma decisão de que não vai sair. Como que vocês agiriam lá, mais ou menos? Me dá uma luz aí. Ó, primeiramente, o nosso foco não é o abusador. Cerca de 30% apenas dos abusadores mudam de atitude. 70% não vai mudar. E se trocar de mulher, vai fazer de novo. Fato. Entendi. A ideia é que você tem que ir devagar. E tem que ir com essa mulher. E eu acho muito difícil que no contexto de um atendimento rápido, né? Hoje que não é um atendimento clínico, psicoterápico, que isso vai acontecer para essa mulher. Né? Ela precisa de um aparato em torno dela. Né? Ela precisa de um aparato de geração de renda, que é uma coisa que eu já estou pensando que a gente vai ter que criar isso lá. Né? Ela precisa de um aparato psicológico para fortalecer o amor próprio dela, fortalecer a autoestima dela, para que ela se reconstrua. Tem que haver muita paciência, porque ela dá vontade, tem hora que dá vontade de bater. Você fala assim, não, pelo amor de Deus, sai dessa. Mas não adianta, a pessoa está adoecida. Então, daí a importância do grupo terapêutico, de ter uma condição, né? De ter essa calma. E muitas vezes, sabe o que está acontecendo também? Que até tem uma live que eu vou fazer no sábado, muito equívoco em relação à atuação das igrejas, sabe? E eu falo isso podendo falar porque eu sou evangélica. Então, eu vejo isso dentro das igrejas, na postura equivocada de muitos pastores, homens, que propagam um machismo absurdo, que fazem uso estratégico da palavra de Deus para poder dizer que a mulher sábia edifica sua casa, então ela fica lá em pé, edificando até morrer, né? Então, até o pastor me convidou, e é bem bacana, porque eu vou, como diz o outro, eu vou cair matando, porque é um absurdo como que a igreja evangélica, de uma forma equivocada, numa posição equivocada, fica fazendo uso absurdo de Bíblia para poder manter uma mulher dentro de casa apanhando. Então, eu cansei disso, sabe? Cansei de ouvir isso, cansei de ver isso. Então, é um fato que a gente precisa trabalhar, sabe? Muitos e muitos casos há em que as mulheres são evangélicas e que não divorciam porque acham que a igreja não pode, porque ela tá falando que ela não tem fé em Deus se ela sair de casa, se ela for embora. E isso está super errado. E tem que ser desconstruído, sabe? E eu acho porque a igreja faz um aconselhamento muito importante quando é bem feito, né? Quando é legal. Sim. Então, é uma saída. E nesse público mais hipossuficiente do ponto de vista financeiro, você vê a presença forte das igrejas evangélicas atuando. Se tiver uma mudança, né, da postura dessas pessoas na ponta, você vai ver que muita coisa vai mudar. Né? E é muito triste para mim também ver as pessoas usando a Bíblia para falar bobagem e ficar com essa fama horrorosa, né, de que Bíblia é machista, que não sei o quê, e não tem nada disso, pelo contrário. Eu acho que também tem essa questão, porque é cultural também, né?
é religiosa, é cultural, É. e também, assim, a sociedade também reforça muito, né? Seja na questão da mídia, seja na questão de novela, cinema, livro, de música, né? O quanto que as músicas reforçam isso o tempo todo, né? Dessa Nossa, questão. música sertaneja. Outro dia eu É, falei, eu vou pegar as letras, vou começar a fazer live, falar desse povo, que não tem base no negócio desse, não. Perdi a é, paciência. Agora, é sim. mulher também é complicado. Olha só, ontem aconteceu uma coisa comigo muito engraçada. Ontem não tava descabelada assim, não, gente. Eu tava arrumadinha. Aí uma colega minha lá da faculdade, na tranquilidade, nada contra ela, pobre, uma pessoa muito querida. Aí ela chegou pra mim e falou assim: você tá namorando? Eu olhei e falei assim: não. Ela falou: você tá. Você tá muito bonita. Você tá namorando e não quer me contar. Aí ficou brincando comigo. Eu falei: não, você tá doida e tal. Eu comecei a rir. Depois eu fiquei pensando: olha, a mulher tá bonita porque ela está com a companhia masculina. Então a É, gente mesma tem que se policiar, sabe? é. Dessa questão da Uhum. dependência, do fazer pelo outro. Eu fico bonita Sim, para o homem que está do meu lado. É muito cultural, né? é É. cultural, é cultural. É, é esse discurso mesmo, né, machista que predomina ainda e que é uma luta, e é no diálogo, é no dia a dia mesmo, né, nas nossas ações que a gente vai tentando superar. Mas é extremamente desafiador, né, Viviane? Ah, eu tô super empolgada. Se fosse deixar eu ficar aqui até meia-noite. Agora, eu acho que. E é engraçado também, eu estava lendo aqui as anotações que eu fiz também. é, em alguns momentos, as mulheres elas passam também, né, a negligenciar um pouco o que, que elas estão vivendo, porque elas ainda acreditam muito nesse romantismo daquele que cuida, daquele que protege. Então, assim, olha como que vai ser para nós, né, profissionais, trabalhar essa informação e essa concepção, né, seja pelo serviço social, pelas relações sociais, seja pela psicologia, né? Então, assim, é muito desafiador, né? Porque envolve várias questões. Envolve é o que você falou, que às vezes ela está reproduzindo alguma história que ela já viveu, né? Que ela já viu ou viveu no passado com algum familiar. Então, assim, realmente é um tema muito desafiador para todos nós, mas a gente tem que encontrar o suporte, e o suporte também vem muito no coletivo, né? Não é só um profissional de uma área que vai dar conta disso, Não. né? Assim, eu acho que essa visão do trabalho interdisciplinar aí, mais do que nunca, né? É muito essa perspectiva que a gente tem que realmente trabalhar, né? Porque é muito desafiador. Às vezes a gente recebe esses casos, né? Ah, então vai lá, esse é caso do serviço social. Mas não é só do serviço social, né? É da psicologia, é do jurídico, é de todo mundo, né? Na verdade, o jurídico disso é muito simples, né? A questão é ter sensibilidade para lidar. Então, assim, hoje eu vejo que livros de psicologia, tem o livro Mulheres que Amam Demais, que perfeito. Tem um outro que eu estou terminando de ler, muito bom também, que chama Codependência Nunca Mais, que também mostra a estrutura toda, muito bem explicadinha. E essa questão da romantização, hoje eu estava assistindo um vídeo de uma psicóloga, ela falando assim, onde há abuso, tudo é abuso. Até o romantismo é abuso. Ele é usado para gerar uma situação futura de abuso. Então, ele é amaciar a carne, para É, depois, né? é. É muito triste, mas eu creio que a gente é capaz, como ser humano, de se reerguer de uma situação assim, de refazer uma história, de recontar uma história. E o segredo para quebrar o ciclo é que a mulher ela se coloque de novo no centro. É ela começar a se cuidar um pouco mais. Às vezes é um cabelo que ela consegue arrumar, que ela já não está arrumando mais. É pensar numa roupinha boba que ela quer comprar para ela, sabe? Ela descansar um momento. São coisas que vai vendo de casa a casa até que ela percebe, ela está no centro da vida dela. E ela está no comando. Ela está sentada na cadeira de diretor da vida dela. E nessa hora, não tem abusador que fique. Não tem mais clima, né? Sim, sim.
a gente percebe que na sociedade, assim, até onde eu atuo, tem muito essa naturalização assim dessa violência e desse abuso. E o que a gente que tem, né, um entendimento de todo esse processo, a gente sabe que é uma coisa que é comum, mas não é normal, né? É porque às vezes as pessoas não sabem diferenciar. É extremamente comum, né, acontecer os casos, a gente atende isso o tempo todo, mas não é algo normal. E aí, para a gente tentar trabalhar com essa família, né, de que isso não é. Foi a Ah, internet. não, Agora peraí. eu. Não, acho que foi pausado, porque o vídeo pausado, porque meu pai estava ligando. Toda vez que ele liga, ele pausa. E aí, eu ainda tenho um desafio grande, Viviane, porque para quem trabalha na atenção primária, a gente atende o ciclo de vida, né? Então, a gente atende gestante, criança, adolescente, idoso, a mulher na fase madura, a gente atende todas as áreas. E o violador, né, o agressor, no caso, ele é nosso público também. Então, assim, para a gente é desafiador, porque, assim, ela conta para a gente algo na sala, né, de porta fechada, e passa uma semana, ele está lá para um atendimento e a gente tem que atender ele também. Então, É, assim, para a gente é um desafio enorme, porque imagina. a gente não pode fazer, né, o julgamento de valor, tudo a gente vai orientar, vai apoiar a mulher, mas a gente também tem que atender o cidadão, o violador. Então, realmente é desafiador. Haja misericórdia, né? Porque é só com misericórdia que você consegue olhar uma criatura dessa, né? Uma bênção dessa na vida da outra. Porque, assim, É, é muito difícil a gente não tomar as dores, né? A gente toma as é, dores das pessoas. E é é. muita crueldade, tem muito, muito abusador que é narcisista, muito abusador que é psicopata, abusador que é só abusador. Gente, Complicado. desculpa, quando dá uma travadinha, o que acontece? Travou 2 vezes. Meu pai ligando, aí quando liga, tem uma ligação, parece que trava a live. Ô Viviane, deixa eu te falar. A gente está chegando já no finalzinho da live. Eu só senti muito, É, porque a gente não conseguiu acompanhar as falas das pessoas que foram muitos depoimentos muito interessantes aqui. Eu acho que eu não vi muita pergunta, não. Mas eu vi muito depoimento aqui, perguntando do livro de novo, Viviane, que você sugeriu. Foram muitas falas importantes aqui, queria agradecer a participação de todo mundo. Tem que notificar. A Vilma está perguntando se nesses casos tem que notificar. A gente fala que são as violências silenciosas, né? Violência psicológica, violência moral, violência patrimonial. Elas são violências e elas têm que ser notificadas. Viviane, você tem mais alguma coisa para você colocar? Porque eu estou tentando ler o que o pessoal está colocando, que é muita coisa. eu acho que eu tenho certeza que tem muita mulher que está ouvindo aí e que se enxergou nas nossas falas. E eu queria falar para essas mulheres. Desculpa, estão perguntando aqui também como que é para dar o primeiro passo para dar o basta no abuso, assim, né? Como iniciar esse processo. É A primeira desafiador. coisa é entrar com a medida Maria da Penha, né? A primeira coisa, é uma medida E protetiva, ela, porque aí o cara sai de casa ou você sai de casa e depois entra com a medida para voltar para casa, que é uma e ela tomar estratégia. a decisão, né? Primeiro ela tem que Ela tomar tomar a realmente a decisão. decisão de E se começar o encontrar. contato zero. Tomou a decisão, começa o contato zero, medida judicial. Não tem outra. Uhum. Deixa a Onira está perguntando que se vai ficar gravado. Vai ficar Eu vou gravado. compartilhar no meu perfil a hora que estiver gravadinho lá. Isso. A Vilma está sugerindo um livro aqui, Ame, mas não sofra. Deixa eu ver mais o que. Gente, foi muita coisa interessante que vocês colocaram aqui, mas a gente não. Eu fui aproveitando a presença da Viviane aqui e eu não consegui
fazer o acompanhamento das falas de vocês. Então, eu queria agradecer a Viviane. Viviane, eu estou pensando aqui, então deve ter uns 18 anos que eu não te vejo, né? Tem. Eu Mas, acho que assim, fiquei muito... pessoalmente deve ter uns 18 anos. Mas eu fiquei muito feliz, né, de você estar aqui com a gente. Fui dar uma lida para ver como que tá, né, essa trajetória toda da ONG, muito bacana, eu li muita coisa bacana de vocês para entender, assim, aonde, né, qual o cenário hoje. Então, assim, eu quero te dar os parabéns pelo trabalho da ONG, assim, né, coisa de 20 anos atrás que vocês iniciaram esse trabalho. Sua trajetória toda, né, como profissional, como advogada, agora está como reitora também, não é isso? Então, te dar os parabéns pelo trabalho. E então, de repente, às vezes a gente tem até uma segunda live para a gente dar continuidade, porque tem muita coisa para conversar, né? Vou amar, amei você ter lembrado de me chamar. Passa lá, vamos combinar uma hora de você ir na nova sede, para você conhecer, tomar um café. A gente, assim, as pessoas que marcaram minha vida quando faltava papel A4 são pessoas que eu nunca vou esquecer. E você é uma delas. Ô, Viviane, tá? Eu lembro uma reunião que a gente fez na sua casa para começar a montar um projeto. Nossa, era Trupe da Cidadania. Eu lembro o projeto do teatro, nós arrumamos uma confusão. A gente viajou tanto ali. Eu tenho aquele projeto escrito até hoje. Se eu fuçar lá, eu vou achar no computador. É muito bacana, né? Uma história muito bacana. Mas então a gente está encerrando. Eu queria te agradecer, te dar os parabéns pelo trabalho. Quando eu gravei de tarde aqui falando que você viria, eu falei, né, que é uma advogada que tem um trabalho social muito grande, muito bacana. E agradecer a presença de todo mundo. Já encerrando aqui, Gui. Olha isso, está encerrando, porque eu... vai acabar agora. Então, se acabar... Viviane, muito obrigada, viu? Obrigada a você, querida. Tchau para você, gente. Obrigada. Até mais, até a próxima live. Toda quinta, viu, gente? Tá acabando aí. Vai ficar salvo aí no IGTV. Tá? Beijo para vocês. Boa noite. Querida. Boa noite. Tchau. Tchau.